Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos começar o nosso estudo sobre a potenciação. Quando ouvimos falar sobre potenciação, algumas coisas já surgem na nossa cabeça. Por exemplo, a gente sabe que 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. A gente também sabe que 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. A gente sabe que 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. A gente também sabe que 12 ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que é 144. Mas o nosso objetivo nessa aula é rever alguns conceitos importantes de potenciação para que a gente consiga, no decorrer de todas as aulas sobre esse assunto, aprofundar nesse conhecimento, ampliar o nosso conhecimento sobre a potenciação. Primeira coisa, vamos considerar uma potência genérica A elevado a N. Nesse caso, o A recebe o nome de base da potência e o N recebe o nome de expoente da potência. Para entender direitinho como calcular uma potência, nós vamos separar as nossas potências em 4 casos, em 4 grupinhos. Primeiro caso, o expoente n é um número inteiro maior que 1. Então, quando n for um número inteiro maior que 1, a elevado a n será igual a vezes a vezes a vezes a, sendo que nesse produto nós teremos n fatores iguais a A. Como assim, Bruna? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Primeiro exemplo, 2 elevado a 5. Vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observem que nesse produto eu tenho 5 fatores iguais ao número 2. Então, o número de fatores será igual ao expoente da nossa potência. Então, fazendo esse produto, a gente descobre que 2 elevado a 5 é igual a 32. Segundo exemplo, menos 0,5 elevado à terceira potência elevado ao cubo vai ser igual a menos 0,5 vezes menos 0,5 vezes menos 0,5. Então, observem que nesse caso a gente tem 3 fatores iguais a menos 0,5, ou seja, o número de fatores é igual ao expoente da nossa potência. Fazendo esse produto, a gente descobre que menos 0,5 elevado a 3 é igual a menos 0,125. Segundo caso, nesse caso, o expoente é 1. Então, a gente vai ter que A elevado a 1 é igual ao próprio A. O que isso quer dizer? Que independente de qual seja a nossa base, essa base elevado a 1 sempre vai ser igual à própria base. Embora esse caso seja bem fácil, bem simples, coloquei alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, 7 elevado a 1 é igual ao próprio 7, menos 0,35 elevado a 1 é igual a menos 0,35, 2 terços elevado a 1 é igual a 2 terços, menos 7 quintos elevado a 1 também será igual a menos 7 quintos. Terceiro caso. Esse caso também é bem simples. Nele, o expoente é zero e a base é não nula, ou seja, a base é diferente de zero. Então, expoente zero, base diferente de zero. Então, a gente tem que todo número elevado a zero é igual a 1. Por isso, eu coloquei A elevado a zero igual a 1. Porque independente de qual seja o A, independente do número que a gente tiver como base, esse número elevado a zero será igual a 1. Coloquei aqui também alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, 8 elevado a zero é igual a 1. Menos 0,17 elevado a zero é igual a 1. 1 quarto elevado a zero também será igual a 1. E menos 6 oitavos elevado a zero igual a 1.
Agora nós vamos estudar o quarto e último caso. Esse caso é um pouco mais complicadinho, então gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa parte da aula. Nesse caso, o expoente é um número inteiro negativo, com base não nula. Então, a gente tem um A elevado a menos N. Então, A é nossa base, né? Um número qualquer diferente de zero. E o expoente é menos N. Então, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Então, observe que a nossa potência foi transformada em uma fração, que tem como numerador o número 1 e o denominador A elevado a N. Então, nosso expoente já ficou positivo. Antes era menos N, agora é N. E você pode escrever isso entre parênteses, né? 1 sobre A, isso é a fração entre parênteses, elevado a N. Mais confuso esse caso, né? Então, vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem direitinho. Então, primeiro exemplo, 5 elevado a menos 1. Vamos transformar isso em uma fração. Numerador 1, denominador 5 elevado a 1. E então, isso é igual a 1 sobre 5. Ou seja, 5 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 5. Segundo exemplo, menos 7 elevado a menos 2. Então, nós vamos transformar isso em uma fração, vai ficar menos 1 sobre 7. E essa fração, nós vamos elevar ao quadrado, a um expoente positivo agora. Então, fazendo essa conta, menos 1 elevado ao quadrado dá 1, 7 elevado ao quadrado, 49. Ou seja, menos 7 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 49. Terceiro exemplo, menos 3 quartos elevado a menos 1. Então, agora a gente tem uma fração elevada a um expoente negativo. Como que a gente resolve isso? A gente inverte a fração. Então, eu tinha menos 3 sobre 4, vai ficar menos 4 sobre 3, elevado a 1, que é um expoente positivo agora. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a nossa resposta será menos 4 sobre 3. Último exemplo, menos 2 sobre 3 elevado a menos 3. Então, a gente tem uma fração elevada a um expoente negativo, a gente inverte a fração. Então, se eu tinha menos 2 sobre 3, a gente vai escrever menos 3 sobre 2 elevado ao cubo. Então, observe que troquei o sinal do expoente. Menos 3 elevado ao cubo igual a menos 27, 2 elevado ao cubo igual a 8. Então, menos 2 sobre 3 elevado a menos 3 é igual a menos 27 sobre 8. Eu sei que esse caso é bem mais complicadinho, mas parem o vídeo, tentem resolver esses exemplos no caderno, né, fazendo passo a passo para tentar entender o que está acontecendo. Se não entenderem, se ficarem com dúvida, podem entrar em contato comigo que eu ajudo vocês. Agora vamos ver algumas observações sobre a potenciação para a gente terminar essa aula. Então, primeira observação: quando a base é negativa, o sinal da potência é positivo, se o expoente é par. Então, olha o exemplo: menos 4 elevado ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4, que é igual a 16. Ou seja, quando a gente tem uma base negativa e o expoente é par, quando eu resolver essa potência, a minha resposta será positiva. Já quando eu tenho uma base negativa e o expoente é ímpar, quando eu resolver a potência, o meu resultado será negativo. Então, um exemplo, menos 3 elevado ao cubo é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é igual a menos 27. A segunda observação é sobre o uso dos parênteses, então prestem bastante atenção porque é muito importante essa observação. Então, convenciona-se que menos 2 elevado a 4, observem que o menos está do lado de fora do parênteses, é igual a menos, abre parênteses, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a menos 16. Então, como no início o meu menos estava do lado de fora do parênteses, esse menos não foi elevado à quarta potência.
Quando eu fui resolver a minha potência, eu continuei deixando o menos do lado de fora e resolvi minha potência entre parênteses. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Como eu tinha o menos fora do parênteses, a minha resposta foi menos 16. Enquanto que menos 2, entre parênteses, elevado à quarta potência, é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a 16. Então, observem que a resposta foi diferente. Então, isso significa que quando eu vou resolver uma potência e o meu menos está do lado de fora do parêntese, a minha resposta será diferente de quando eu resolver a potência, né? Pode ser até com o mesmo número, mas que o sinal de menos esteja dentro do parêntese. Então, tomem cuidado com isso, tomem muito cuidado em relação aos sinais e aos parênteses quando forem resolver potências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês na próxima aula, onde vamos estudar as propriedades das potências.